Então, conforme proposto, como não poderei estar participando da nossa reunião online nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, eu estarei em sala de aula, né? Estarei dando aula para os meus alunos da faculdade. Então, eu deixo aqui e encaminho o meu vídeo, sendo assim bem sucinto, o mais sucinto possível, após a leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas, conforme nos é proposto pela Igreja Católica neste ano de 2021, para o mês de setembro, mês da Bíblia, e também como nos é proposto aqui pela coordenação de catequese. Bom, uma mensagem que fica muito clara para a gente na carta que São Paulo escreve aos Gálatas é de que a lei escraviza, a lei escravizava e a lei escraviza. A lei, ela pode se tornar um um jugo muito pesado, principalmente para os mais fragilizados, os mais fracos em poderio e autoridade, financeiramente. Nós vamos encontrar alguns pontos, alguns momentos marcantes no livro de Gálatas, e eu aqui ressalto alguns deles ao longo desta leitura. Primeiro, quando Paulo deixa bem claro, quando estava havendo certas divergências, e aí Paulo vai deixar bem claro em Gálatas capítulo 1, versículo 7, de que não há outro evangelho, não existe outro evangelho, não existe dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam confusão, pessoas que pretendem, que querem perturbar os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, com outras falsas mensagens, falsos evangelhos, falsos testemunhos. Então, São Paulo já deixa bem claro de que não existe outro evangelho, só há um evangelho, o evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Também Paulo nos deixa um questionamento, né, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, de para a gente pensar a quem nós estamos buscando a aprovação. De quem que nós procuramos a aprovação? Quando a gente quer adaptar certas coisas, certos entendimentos, a quem nós queremos agradar? Qual que é a nossa preocupação? Em agradar a quem? E aí Paulo vai nos dizer que nós devemos procurar a aprovação de Deus, não a aprovação dos homens. Isso é importante para a gente refletir sempre, quando a gente, enquanto catequista, quem que nós queremos agradar, quem que nós queremos apresentar, que evangelho apresentamos, que evangelho, que mensagem testemunhamos, buscando a aprovação de quem? E ele reforça também no versículo 11 de que o evangelho ele não é uma invenção humana. A mensagem cristã, a mensagem do evangelho, ela não é uma invenção humana. O evangelho é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. E aí Paulo vai colocar ele como exemplo no anúncio do evangelho. Porque antes ele perseguia, mas depois que ele passou a conhecer a mensagem cristã, depois que ele conheceu o evangelho de Jesus Cristo, depois que ele conheceu o próprio Cristo, ele de perseguidor passa a ser um grande testemunhador, né? Aquele que deu a vida pela mensagem de Jesus Cristo.
Paulo também nos coloca algumas situações, quando nos coloca de onde vem a nossa justiça, né? De onde vem a nossa justiça? Alguns achavam que a justiça vinha pelo cumprimento da lei, através da lei. E aí Paulo vai esclarecer que se a justiça vem pela lei, então a morte de Cristo foi em vão. Lá em Gálatas 2,16, né? De que ninguém se justifica só pela prática da lei. Nós nos justificamos é pela fé. É por Jesus Cristo que nós nos justificamos. E aí, capítulo 3, Paulo vai colocar para a gente de que somos abençoados. Vai nos falar da bênção que nós recebemos pela fé, que se iniciou por meio da fé de Abraão. Abraão foi um homem de fé, o homem que acreditou. E se nós tivermos a fé que Abraão teve, nós seremos também justificados pela fé e abençoados com a bênção de Abraão, o homem da fé. E aí Paulo vai deixar claro, então, o que é a lei, né? Qual é a importância da lei? Que sentido tem a lei? Para que serve a lei? E ele vai nos colocar que a lei ela nos foi dada antes do próprio Cristo. Ela nos foi dada para mostrar as nossas transgressões. É por meio da lei que a gente consegue, tem condições de perceber onde que nós transgredimos, o que nós fizemos de errado. Onde estão as nossas falhas, né? Onde estão as nossas falhas. Para isso que nos foi dada a lei. Nesse intuito, não para ser um julgo, não para ser um peso. A lei tem que ser para nós como um pedagogo. Né? Em Gálatas 3:24, a lei tem que ser para nós como um pedagogo. E o que faz um pedagogo? O pedagogo é aquele que conduz, aquele que direciona. A lei tem que ser para nós aquela que nos conduz, aquela que nos direciona a Jesus Cristo. Esta é a finalidade da lei. E aí, Paulo ressalta, né, Gálatas 3:28, de que a lei ou a fé é para nos tornar iguais. Para que não haja mais diferenças. Que não haja mais diferença entre os filhos de Deus, o povo de Deus. Que não importa mais ser ou não ser circuncidado. Estar ou não estar circuncidado, de nada mais vale. Mas o que importa agora é a fé. É a fé em Jesus Cristo. O que importa para Cristo, então, não é a lei. A fé que nos motiva, a fé que nos leva a Ele, a fé que faz cada um de nós agir por amor. Por amor. E aí, vamos entender, Paulo coloca, deixa bem claro, né? De que toda a lei, então, ela vai se encerrar na lei maior, no mandamento maior, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei se encerra aqui. Aqui está a base de tudo. E tendo por base o amor ao próximo, também teremos condições de compreender quais são os frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, 23, o amor ao próximo, o amor a Deus, nos faz gerar frutos. Frutos do Espírito Santo: caridade, alegria, paz, paciência, fidelidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. E contra estas coisas não há lei. E por fim eu encerro com outro ponto marcante, capítulo 6, versículo 1 da carta então de São Paulo aos Gálatas.
quando coloca pra gente que temos muito o costume, é tão forte em nós, o julgar, o apontar os dedos, o mostrar os erros dos outros, escondendo-se atrás dos nossos erros. Como que nós gostamos de apontar as falhas dos outros. E às vezes, ou na maioria das vezes, não reconhecemos as nossas próprias falhas, que de repente são até maiores das que nós estamos apontando nos outros, até mais graves. E aí Paulo vai colocar pra gente, olha, se a gente vê alguém numa falta, alguém em pecado, alguém praticando algo que não é bom, que não é conforme os preceitos de Deus, não vamos apontar o dedo, não vamos condenar, criticar, julgar. Vamos agir pelo Espírito Santo. Vamos agir com mansidão. Vamos agir com amor, sendo suporte, tendo cuidado para que nós mesmos não caiamos na mesma tentação ou em outras tentações. Não julgar, mas ajudar. Se estivermos baseados na lei maior, na única lei que Jesus coloca para a gente, que é o amor, a lei do amor, que nos amemos, que amemos uns aos outros como a nós mesmos, se estivermos enraizados neste preceito, saberemos como agir. Colheremos os frutos do Espírito Santo e entenderemos que temos que ser irmãos. E assim podermos participar das promessas feitas a Abraão. A única lei que Cristo nos ensina é a baseada no amor. Que nos amemos. Mas amemos de coração sincero. Porque, como nos ensina São João em sua carta, quem ama conhece a Deus. Quem pratica o amor está com Deus. Porque Deus é amor. Deus nos ama. Deus é amor.